Espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos aqui na Rede Super de Televisão. Você que nos assiste pela TV, você que nos assiste pelas redes sociais. É muito importante a sua participação. Fico muito feliz com isso. Esse aqui é o nosso podcast, Pode Crer. E hoje nós vamos conversar com um amigo nosso, uma pessoa querida. E olha, ele é grande de todos os jeitos, um grande homem de Deus. Nós estamos aqui com o pastor Lucas Gonzalez, nosso irmão, meu amigo. Que alegria, Deus te abençoe. viu? Alegria, amém. Deus te abençoe também. Alegria estar aqui no Pode Crer e vai ser uma prosa boa aqui. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Uma pessoa tão ocupada igual você está aqui hoje para contar um pouco da sua experiência. E eu já quero começar te perguntando o seguinte. Te incomoda ser alto assim? Não, incomoda não. Pelo contrário, acho que acostumei, né? E ser alto tem as suas vantagens. O senhor tem que altura? 2,3 metros de altura e calço 47. E já parou de crescer? Já, tem muito parou tempo. De crescer. Agora me fala uma coisa, você não sofria bullying na escola, quando você era menor? Não que eu me lembre. É difícil, porque ninguém vai fazer Ninguém vai mexer com o cara mais alto do colégio, né? É ruim. Mas eu não me lembro. Já teve um tempo que eu fui muito magro, né? Era muito magro na minha infância, adolescência. Mas isso, a maioria das crianças também são, então tranquilo. Esse problema eu nunca tive, sabe? Você é muito magro, eu não passei por isso. Mas olha, que bênção você estar aqui hoje, para você contar um pouco da sua história. Tenho muita admiração, né, por toda a sua história, a história da sua família, porque a gente escuta muitas histórias de superação e hoje a gente pode te dizer, né, que aos olhos do mundo, da sociedade, assim, você é uma pessoa de sucesso na sua área, né? E às vezes é muito difícil a gente encontrar uma história de sucesso que alguém, aos olhos humanos, não passou por dificuldade. A gente sabe que cada pessoa tem as suas lutas internas que pessoas nunca nem imaginam, né? A gente vê as pessoas por aí, principalmente artistas, a gente fala que vida maravilhosa, você vai ver, o cara tem lutas, tem sofrimentos, coisas que não estão ao alcance da nossa visão, né? Não está ao alcance da nossa visão olhar que você é uma pessoa que teve que lutar para estar onde está, que passou por dificuldade, qualquer coisa desse tipo. Só que você recebeu do seu pai, ainda em vida, não foi só a herança de tudo que seu pai construiu, mas foi um legado. Isso é muito claro. Você e seus irmãos, vocês são sucessores, vocês não são herdeiros, né? O Brasil está cheio de herdeiros, mas de poucos sucessores, né? Você sucedeu isso muito bem. Você começar a vida tendo um pai que era um empresário de sucesso e tudo mais, você acha que isso foi a sua dificuldade? Se olhar e falar, onde que eu vou crescer aqui? A dificuldade são desafios diferentes, né, Fábio? Acho que é importante lembrar também que a nossa história começou com o meu avô, né? Então, do meu avô para o meu pai, houve um processo de sucessão, e agora do meu pai para a minha geração, eu, meus irmãos e primos, né? Outro processo de sucessão. Então, acho que são momentos diferentes, desafios diferentes que envolvem negócios familiares, mas, sobretudo, que requer, no meu caso, como irmão mais velho, um posicionamento de assumir responsabilidade muito novo. Eu me lembro, ainda no colégio, início de faculdade, ali 17 para 18 anos, a grande maioria dos meus colegas que eu convivia na época, amigos, colegas de colégio, amigos da vida, a maior preocupação era a festa do final de semana, o evento do final de semana, a próxima viagem. Essa era a preocupação da turma, né? Enquanto eu já trabalhava. Comecei a trabalhar muito novo. E trabalhava o dia todo, não era home office, né? Não é trabalhar 2 vezes por semana, não é ir de vez em quando. Trabalhava já o dia todo, estudava à noite. Era um dos poucos dessa minha rede de amigos que eu convivia que já tinha esse tipo de comportamento. Então, esse é um dos desafios, você ter que abrir mão, talvez, de um certo momento da vida de aproveitar mais a vida e tudo mais, para já encarar uma vida
de muito trabalho já muito novo. Talvez esse seja um dos desafios que eu vivi. Então, mas na época que você viveu isso, ô Lucas, você tinha essa consciência? Porque tem muitas coisas que a gente passa na nossa vida e só depois que passa que a gente olha e fala, olha, eu fazia isso aqui e nem percebi, né? Quando você estava lá na sua adolescência e seu pai te deu obrigações e compromissos que você tinha que fazer, você já olhava e você tinha essa consciência, falava assim, olha, eu estou abrindo mão aqui de fazer um monte de coisas que os meus amigos podem fazer e meu pai tem condição de me dar e eu estou abrindo mão disso para me empenhar na empresa dele, para me empenhar nos compromissos que ele está me confiando? Parte sim, parte eu já tinha algum tipo de consciência, parte não. Assim, eu acho que você nunca tem a visão do todo, né? É sempre muito difícil você ter a visão do todo. Só depois com o tempo que você consegue enxergar a outra parte da moeda. Mas eu tinha sim uma certa ideia de valores e princípios que meu pai estava tentando nos transmitir enquanto filhos, principalmente de trabalho, de uma vida dedicada e de muito compromisso, de muita seriedade, muita disciplina. Então isso eu tinha essa ideia, mas por outro lado também, só depois que você começa a sua vida profissional, e aí talvez quando você faz assim 5 anos de trabalho, quando eu tinha 22 para 23 anos, eu já tinha 5 anos que eu estava trabalhando. E aí eu olho para um colega, para um amigo, e ele nunca trabalhou na vida. Aí quando eu completei 30 anos de idade, já 12 anos trabalhando, eu olho para um colega até hoje estudando para um concurso público. Ou seja, você olha para o lado e você fala, cara, olha o tanto que foi bom, o tanto que foi importante desde o início, ter aquela ideia de trabalho, de dedicação, de compromisso, de disciplina sendo me transmitido, né? Porque hoje você consegue um diferencial destoar de forma muito nítida da grande maioria das pessoas. Olha, a comparação sua com o seu pai é inevitável. Nós que conhecemos vocês, gente, para quem não sabe, Lucas Gonzalez é filho do Sandro Gonzalez, que é um empresário brasileiro, uma pessoa muito bem sucedida na sua área, um homem honrado acima de tudo, de um caráter assim ilibado, é pastor também, né? Seu pai tem uma classificação lá na revista Forbes, eu me esqueci o que era mesmo. Ele foi eleito o melhor CEO do Brasil, o melhor presidente de empresas do Brasil em 2016. Olha só, melhor presidente de empresa do Brasil, e olha que aqui tem muitas empresas, hein? E muitos empresários de sucesso. Então, a sua comparação com ele é inevitável, né? E eu vejo que tem filhos, e às vezes eles se incomodam com isso. Tem filho que já quis mudar até de ramo para mostrar assim, olha, eu não estou debaixo da sombra do meu pai, eu não estou debaixo da asa do meu pai. É difícil eu me expressar a respeito desse assunto, porque assim, eu sou muito fã do meu pai. Meu pai já faleceu, mas todas as vezes na minha vida que alguém passou perto de me comparar com meu pai em alguma coisa, ser igual ao seu pai, para mim era uma honra, assim, muito grande, que realmente eu admirei muito meu pai em vida. Te incomoda isso? Alguém fala assim, você está administrando aí porque é a empresa do seu pai. Não, pelo contrário, vejo também como uma honra. Agora, mais do que isso, eu e meu pai somos amigos hoje. A nossa diferença de idade é pequena, são 23 anos, relativamente pequena. Se eu comparar, se eu pegar os meus amigos da minha idade, eu estou com 33, e pergunto para eles qual a idade do seu pai, normalmente a diferença de idade é 35, 30, às vezes 40 anos de diferença. A minha idade para a idade do meu pai são 23 anos de diferença. A gente é amigo, né? A gente se complementa muito, a gente troca muita ideia. E então, comparar ele, para mim, primeiro é motivo de honra. E segundo, que não há competição de quem é melhor, quem fez mais. Não. Pelo contrário, há um processo de continuidade, né? De dar sequência, de legado e de muita confiança também. Então, eu não tenho esse problema, não. Agora, ô Lucas, olha só. Você tem duas situações na sua vida que é um chamado muito forte. Primeiro que você é pastor também. Você é pastor de igreja, pastor da Igreja Batista da Lagoinha, e é empresário.
E a gente sabe, através dos testemunhos das pessoas, quando uma pessoa vai para Jesus, e lógico que nós não estamos invalidando nenhum testemunho, a gente sabe que pessoas precisaram fazer isso, largar tudo, deixar tudo, senão ela não ia conseguir ter uma caminhada com Deus. Mas ficou uma coisa assim, como se fosse um rótulo, de que para servir Jesus, para ser pastor, você tem que largar tudo. Você não pode ter um trabalho que eles chamam de secular, e a gente sabe que esse termo hoje não tem uma definição precisa, mas dentro da igreja é secular como se fosse assim, né? Você não trabalha para Deus naquele serviço seu. Se você largar, você está trabalhando para Jesus. Algum momento, né, que hoje você é um empresário bem-sucedido e você é um pastor, algum momento isso foi conflito para você? Você chegou a pensar lá na sua adolescência, na sua formação, quando você se entendeu como filho de Deus, como crente mesmo, você falou assim, cara, eu vou deixar tudo e vou fazer a obra? Eu cresci na igreja, né, Fábio? Então, o meu contexto de vida, desde a minha infância, eu sempre vi o meu pai atuando empresarialmente e ministerialmente. Então, na minha cabeça, no meu mundo, no meu pequeno mundo, na minha família, eu compreendia que era sim possível equilibrar esses dois pratos. Aliás, três, né? A família, a empresa, a igreja. E meu pai sempre fez isso muito bem, meus pais sempre fizeram isso muito bem. Eu não tenho nenhuma crítica, nenhum trauma, nenhuma angústia na minha infância, meus pais ausentes, muito pelo contrário, sempre foram muito presentes. Então, eu sempre percebi que era possível, sim, viver essa vida, digamos, bivocacional, né? Para o mundo dos negócios e para a igreja. E a minha história, então, trilhei esse caminho, né? Aos 17 anos, já trabalhando na empresa com meu pai e sempre, desde criança, muito envolvido na igreja. Quando me casei, me formei na faculdade em 2012, me casei em 2013 e ordenado ao ministério em 2015. Mas fruto já sempre de um envolvimento na igreja, nas atividades, liderando juventude, adolescentes, trabalhos sociais, missionários, etc. Então, para mim, eu estava seguindo uma linha que eu sempre vi que era possível dar certo. Essa linha bivocacional de igreja e empresa. Então, nunca te passou desistir de nenhum dos dois, assim? Não, eu sempre percebi que era possível fazer os dois, ser excelente nos dois, ser intenso nos dois, viver plenitude aquilo que Deus tinha para mim nos dois. Então, nunca passou pela minha cabeça desistir de absolutamente nada. Eu acho muito importante você falar isso, o pastor Lucas, e gosto muito desta visão, porque a gente vê que muitas pessoas dentro da igreja, ou elas não se entregaram para Jesus mesmo, porque elas acharam que ia ter que deixar o emprego, né, ou o dom que elas tinham lá, ou ao contrário também, pessoas que não desenvolveram o seu dom. E para mim, ser empresário, ser um administrador é um dom igual qualquer outro dom de música, de pintor, do que for, que não é fácil, né? Administrar uma empresa, principalmente no Brasil. Então tem pessoas que nem desenvolveram o seu dom mesmo num chamado empresarial ou artístico e nem entregaram totalmente para Cristo. Porque ficaram naquele termo ali que você, eu vou ter que deixar esse ou deixar esse. Então esse equilíbrio, eu acredito ser muito importante, e tenho certeza que Deus sempre vai te usar muito para deixar isso claro na vida das pessoas, né? Que nós não podemos ter uma relação com a igreja, de assim, estou lá na igreja, então eu sou pastor agora, mas agora eu sou empresário, agora tem que usar os padrões do mundo, e agora eu estou na igreja, não pode ter isso, né? Verdade. É o tempo todo, você cumprindo os seus princípios. Agora, o que me chama mais atenção de toda essa sua história, vocês são do ramo de transporte, sempre foram só de transporte, pastor? Transporte. Qual é o nome da sua empresa mesmo? Transpes. Transpes, muito conhecida a sua empresa. Agora, você, desse tamanho todo, com essa experiência toda, você já esteve ali na boleia do caminhão alguma vez? Eu já dirigi caminhão dentro do nosso pátio, porque eu não tenho carteira E, né? Então não pode dirigir na estrada, não. O nosso caminhão é carteira E. Aliás, para quem estiver nos ouvindo, a gente está contratando, viu? Olha só. Mas é carteira E. Às vezes as pessoas acham que é carteira D de dado, não é, não. É o nosso negócio, caminhão articulado,
Carteira é. Gente, então a informação dessa aqui, eu vou põe na tela aqui o contato do pastor. Põe o Instagram da Transpes. O Instagram da Transpes também, Amanda. Ó, vou deixar o Instagram da Transpes. Talvez você ou seu pai, ou você conhece alguém que tem carteira de escola. Você vai falar aqui, ó, entra em contato lá, que estão contratando. Agora, posso entrar nesse assunto, Claro, Fábio? pode, com certeza. As pessoas hoje, a nova geração hoje, me manda muito no direct, no Instagram, assim, pastor, lá na empresa está contratando, sua empresa está contratando, eu moro aqui perto, a nossa empresa é em Betim, a sede. Será que você pode me mandar aí o contato da pessoa? Será que eu posso te mandar meu currículo? E eu respondo assim, olha, nós precisamos de profissionais que corram atrás das respostas. Então, vá você no Google, procure você o site da empresa, procure você no site, tem lá o endereço de e-mail que você tem que mandar o seu currículo, procure você o telefone que você tem que ligar, porque caso eu te dê o site, caso eu te dê o e-mail, caso eu te dê o telefone, caso eu te dê o dia que você vai fazer a entrevista, caso eu fale tudo que você tem que fazer, esse não é o tipo de profissional que a gente quer. Nós queremos profissionais que buscam respostas, que buscam soluções, são criativos. Né? E essa criatividade, muitas vezes, ela começa antes da pessoa ser contratada. Porque hoje existe uma geração inteira que, poxa, estou precisando trabalhar. O que eu faço? Como é que eu falo? O que eu visto? E você dá tudo mastigado para essa pessoa corre o sério risco de não ser um bom profissional. Então é uma dica aí para quem estiver nos ouvindo e está querendo começar a vida profissional. Olha só, e outra coisa que você está falando dentro disso que você está falando, assim, às vezes a gente vê algumas pessoas dizendo assim, olha, eu estou há 3 anos sem emprego. Estou há 4 anos sem emprego. E a gente sabe que o Brasil sempre viveu essa crise, né? Não é agora, nem no governo anterior e nem no próximo que vai resolver esse problema. O Brasil sempre teve um problema disso. Mas às vezes eu me pergunto assim também, você está sem emprego e sem trabalho. Né? Você está há quanto Excelente, tempo? né? Porque, rapaz, emprego nunca vai ter para todo mundo. O pastor Márcio mesmo fala isso em alguns cultos. Olha, emprego não vai ter para todo mundo, mas trabalho. Trabalho sempre vai ter. Rapaz, temos que arregaçar as mangas, né? E ir para cima, criar as nossas próprias oportunidades. Tantas pessoas que se dedicam ao trabalho e vão crescendo, vão empreendendo, vão superando as limitações. Exatamente. Agora eu tenho uma curiosidade muito grande com você e com todo o respeito à pessoa que você é. Que assim, olhando para você, vendo esse jovem, casado, você está com 2 filhos já, pastor? 2 filhos, Arthur e Gabriel, 4 e 2 anos. E qual é o nome da sua esposa mesmo? Gabriela. Gabriela. Então, você está casado com a Gabriela, 2 filhos, vem de uma sucessão que foi bem sucedida, junto ao seu pai, que continua na ativa ainda, mas né, é muito nítido que você e seus irmãos já incorporaram aquilo ali. Jovem ainda, por que você... E eu estou perguntando isso com muito respeito, tá? E eu vou te falar até porque vou perguntar isso. Por que você foi se candidatar a deputado federal e foi eleito? Por que você foi entrar na política, pastor? O que aconteceu? Eu acho que eu olhei assim pro meu pai e falei, meu pai conseguiu ser pastor, conseguiu ser empresário, então eu vou ser pastor, empresário e político. Não é que você olhou e falou assim, rapaz, minha vida está sem problema, eu vou entrar para a política agora. Quando eu digo sem problema, porque assim, quando você se torna um político, isso atrai muitas coisas, né? Pessoa lá no bloco do seu prédio que você morava, que gostava de você, já começa, aquele ali já começa a não gostar mais, não tem nem motivo, né? Eu estou preocupado com meu filho, né? Porque se meu filho seguir essa linha, ele vai ser empresário, pastor, político e mais alguma coisa, pois né? Então eu estou preocupado com ele já. Mas, na verdade, uma série de fatores, né? Mas, sobretudo, uma chamada muito clara da parte do Senhor nessa direção. E lá atrás, em 2017 para 2018, conversei muito com minha esposa, com meus pais, com o nosso pastor Márcio, entendendo a parte de Deus, esse direcionamento, algo novo. Nunca tinha vivido essa experiência antes, isso nunca ardeu no meu coração antes, eu nunca me preparei para isso antes, mas percebi muito claro esse caminho se abrindo quando a Bíblia diz que o Senhor faz caminhos no deserto, né? É um caminho novo, se abriu uma oportunidade e eu entendi que era o Senhor direcionando nesse sentido e como tudo que eu costumo fazer,
com muita intensidade, com muita responsabilidade, com muita seriedade, já na empresa, na igreja, encarei a política da mesma forma, aprova o Senhor a eleição em 2018, na época um dos mais jovens do Brasil, eleito deputado federal. Pois é, você foi eleito deputado federal, você foi muito bem votado, você elegeu de primeira, o que também não é fácil às vezes, eleger de primeira. Você era uma pessoa, assim, eu te conheço acho que antes de você casar. E vocês sempre foram pessoas assim que nunca se envolveram em polêmica, em nada. Você nunca ficou conhecido porque ele que falou tal coisa, aconteceu tal coisa, agora ficou conhecido. Pô, você foi ali, candidatou, cara, e mesmo sem nenhum atrativo midiático, você foi lá e se elegeu de primeira. E um cara jovem, tá aí os números, né, te apontam, um dos mais jovens do Brasil a se eleger. Quando você se elegeu, começou sua campanha, pastor, o senhor já sentiu no coração? O senhor já tinha, falou assim, cara, eu vou ser eleito? Bendito o homem que confia no Senhor, né? De novo, assim, eu percebi, isso não foi ideia da minha cabeça, eu percebi de forma muito nítida o Senhor direcionando nesse sentido da política. E aí talvez é um grande diferencial da minha história para a história de outras pessoas que se envolvem com política, porque a olhos naturais eu preferi a minha vida normal, na igreja, na empresa, minha vida privada, minha família. Mas o Senhor escancarou um caminho e eu percebi, de fato, essa situação. Quase que como tinha uma brecha ali para uma pessoa. Quase que um mandamento, né? Você Sim. tem que ir. Então, e aprovou o Senhor a eleição em 2018, né? Deus fez um milagre muito grande, porque de fato não era conhecido, não sou midiático, continuo sem ser midiático, continuo sem ser polêmico. Foi um milagre muito grande, né? E obviamente que foi a misericórdia e a graça de Deus mesmo, mas eu acho que colhi muito fruto também dessa história de seriedade há muitos anos. Porque quando você normalmente vai perguntar a uma pessoa que quer mexer com política, seja para vereador, para deputado, qualquer cargo público, olha, conte um pouco da sua história, né? De onde você veio, o que você faz da vida. Eu já podia responder assim, olha, eu já trabalho há mais de 10 anos na empresa da família. E isso é um diferencial, porque quem de 29 anos já trabalha há mais de 10 anos? Sim. São poucos, né? Então, colhi muito fruto dessa seriedade, disciplina, entrega, intensidade, que eu sempre vivi desde a adolescência, quando praticava esporte, aquela coisa toda. E fui colhendo esses frutos também nesse novo prato da política, né? Então, tô aí, na igreja, na empresa, na política. Você carrega 2 títulos, se a gente pode dizer assim, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Bom, primeiro eu quero abrir um parênteses aí, quando eu falo assim, você estava lá com sua vida, tudo bem, você vai arrumar um problema e entrar para a política. Obviamente que eu não estou falando mal de políticos, muito pelo contrário, a gente respeita muitos políticos e sabe da necessidade de pessoas sérias, mas é porque a gente sabe que quando uma pessoa se torna político hoje em dia, ela já toma muita pedrada. E mesmo político sério, né? Não existe político que está imune a críticas, a perseguições, a fake news e tudo mais, né? O jogo, ele é muito pesado, né? E você carrega 2 títulos, que é de pastor, um de pastor, o outro de político, deputado, que antigamente eram títulos de muito respeito, né? Um pastor. Pô, há 20 anos atrás, quando você apresentava um pastor para alguém, ou alguém se apresentava num lugar e disse, olha, eu sou pastor, a pessoa podia nem gostar da religião do crente, mas ela tinha um respeito muito grande. Falou, é pastor, então esse cara é sério, essa pessoa não dá calote, não conta mentira, ele é justo, ele é uma boa pessoa, vai ajudar se alguém precisar, um monte de coisa. Político, a mesma forma. Há 25 anos atrás, 30 anos atrás, a pessoa chegava num hotel ou numa cidade, preenchia uma ficha, eu sou deputado. Era um respeito daquele ali, é realmente uma autoridade. Hoje a gente sabe que mudou.
Hoje, uma pessoa se apresenta como pastor, em alguns lugares ela já é vista com maus olhos, já acha assim que é um monte de coisa. Político, então, nem se fala. Chegar no lugar, fala assim, eu sou deputado, é capaz de alguém já abrir uma câmera e começar a te cobrar. Ei, você é deputado, você está ficando aqui, olha aí sua roupa, o que você está fazendo aqui? É muita pressão, né? Você convive com os dois. Você sentiu isso? Quando você estava ali, você recebeu esse título de deputado, você sentiu isso aí? Fábio, essa sua leitura, eu acho que ela é resultado de uma crise que a gente vive hoje mundial, que é a crise de caráter, né? Crise de integridade, crise de testemunho. Então, quando você vive uma geração que não tem palavra, né? Que fala uma coisa ali, outra coisa aqui, isso vale para tudo, né? Não é só para pastor e para política, vale para tudo. Isso resulta na ideia das pessoas te taxarem muito rapidamente, né? Mas eu não tive esse problema, não. Eu continuo muito tranquilo, continuo dormindo em paz, continuo com os mesmos relacionamentos, as mesmas amizades, congregando na mesma igreja, tendo o mesmo número de telefone, morando no mesmo endereço. Graças a Deus, muito convencido de estar fazendo o meu melhor dentro das minhas limitações, né? E vou continuar assim, né? Trabalhando, acreditando, esperançoso com a nossa nação, amando ao Senhor, dedicado à igreja, no que possível também, dentro das limitações também, na nossa empresa. Eu continuo a mesma pessoa, super tranquilo em relação a isso, e muito em paz de estar fazendo o meu melhor. Isso é bom, né? Porque poderia estar catimbando aqui, catimbando ali, fazendo mais ou menos acolá. Mas não, estou fazendo o meu melhor nessas atuações que Deus tem me permitido viver. E sou muito grato a Deus por viver essa experiência, porque eu desconheço quem é empresário, é pastor e é político. É verdade, olha. E eu vou te falar, e eu ainda acho que você já tinha um dom disso aí que Deus te deu, você nem sabia, porque nós sentamos no lugar onde eu tomar o café, eu e você, e nós falamos assim, vamos ali mais reservado, num lugar que não tinha movimento. E entrou 10 pessoas lá dentro, durante o momento que a gente estava lá. E as 10... Ô, Lucas, como é que você tá? Você tá bom? Como é que tá seu pai? Todo mundo te conhecia, né? Rapaz... ali no bairro, né? A gente costuma dizer com alguém que é popular, fala, você podia ser político, né? Você podia ser candidato a vereador, candidato a alguma coisa, que todo mundo te conhece, todo mundo te cumprimenta, é sempre a brincadeira que a gente faz, e eu acho que você é essa pessoa, sim. Mas olha só, muitas pessoas que nos assistem, às vezes ela está ouvindo toda a sua história aqui, e ela não é do interesse dela sobre pastoreio, sobre política, sobre nada. Mas é o interesse de toda pessoa crescer na vida. Quando a gente falou da sua empresa aqui, você já deu uma dica muito importante sobre, olha, corre atrás, não fica esperando, ninguém tem que te entregar tudo, que horas, que jeito, qual que é o endereço. Procura aí, já é o primeiro passo ali para você mostrar que você quer realmente um emprego e tal. Se um jovem que está nos assistindo agora, ele quer empreender, porque no Brasil ele tem uma ideia, e ele quer empreender. A gente sabe da dificuldade de recursos hoje, de investimento, de apoio, de tudo mais. Então, se você pudesse dar uma dica para esse jovem que tem essa veia empreendedora e quer empreender, quero saber qual que é a principal dica que você daria para ele. Olha, não acho que existe a receita mágica de um ingrediente só. Mas eu vou compartilhar 3 dicas, então. A primeira delas, humildade para aprender. E aprendizado demora. Demora a aprender. E os mais jovens não querem esperar. São, às vezes, muito ansiosos, quer tudo para ontem, quer ganhar dinheiro hoje, quer ganhar 10 mil reais hoje, quer ganhar 30 mil reais hoje, quer viajar hoje. E a gente perde a oportunidade de aprender com os outros. E esse é um passo importante, uma dica importante. Por quê? Porque às vezes o jovem vira para mim e fala assim, Fábio, olha, eu estou trabalhando lá numa empresa lá, não é isso que eu gosto, não é isso que eu quero para minha vida, estou lá trabalhando lá como auxiliar administrativo, e vou sair e vou abrir meu negócio. Ok, abre um negócio, legal. Mas o que você aprendeu lá em 6 meses e 1 ano nessa empresa?
Não é possível que você não aprendeu nada. Porque eu costumo dizer o seguinte, a vida cobra o que não cai na prova. Olha aí. E a gente passa... Não, vamos anotar isso aí. A vida cobra o que não cai na prova. Fantástico. Porque a gente passa uma vida estudando português, matemática, geografia, história. E a vida cobra o quê? Entrega, ética, responsabilidade, seriedade, disciplina. Isso que a vida cobra. Ninguém está preocupado se você sabe ou não sabe geografia, história. Você passa na faculdade, no vestibular, tá tudo bem. A maioria nem tem faculdade, não tem problema não ter faculdade. Não tem problema nenhum. Se você for uma pessoa honesta, séria, disciplinada, isso é muito mais importante do que saber a data, a revolução, sei lá as quantas. Então, humildade para aprender. Isso é importante. Ter paciência para aprender. Aprender com os outros. Aprender onde você está. Aprender com quem você está. E aí eu me lembro de algo interessante. Por ser o filho mais velho, nós somos 5 irmãos. Meu pai sempre me levava com ele reuniões de homens, alguma reunião, algum jantar, que ele ia, às vezes ele ia sozinho, minha mãe ficava com meus irmãos e meu pai me levava com ele. Íamos todos em família aos cultos de domingo de manhã. À noite, meu pai ia sozinho, minha mãe ficava com meus irmãos e meu pai me levava com ele. E eu, não foi uma nem duas vezes que, ainda com 10, 11, 12, 13 anos de idade, estava sentado à mesa com adultos, sempre aprendendo, ouvindo, atentos. Então, essa é uma dica, né? Humildade para aprender. Porque às vezes o jovem acha que sabe tudo, já sei de tudo, já conversei com todo mundo, eu sigo fulano na internet, fulano já falou que é assim, assim, assado, e é assim que vai dar certo. Calma. Humildade para aprender. Isso é importante, né? Agora, a segunda dica nós já falamos aqui também. Trabalho. Muita gente quer ganhar bem, mas não quer trabalhar. Quer ganhar bem, mas não quer chegar cedo, não quer acordar cedo. Quer ganhar bem, mas não quer o esforço, não quer a dedicação. Quer ganhar bem, quer o status, quer a fama, mas não quer a raça, o suor, o empenho. Quer dar frutos, mas não quer criar raízes. Então, essa ideia do trabalho, como eu tenho uma história que é muito forte do meu avô, do meu pai, de muito trabalho. Meu avô trabalhou 10 anos todos os dias para comprar um caminhão. Todos os dias. Não tinha feriado, não tinha domingo e também não tinha hora extra, não. Para comprar um caminhão. Quando ele comprou um caminhão, ele morou mais 10 anos no caminhão. Trabalhava todos os dias. Então, a primeira pessoa, o camarada vai ser contratado para trabalhar na empresa. A primeira pergunta quando a entrevistadora, né, a pessoa da empresa, pergunta assim, alguma dúvida para aquele candidato da vaga? Alguma dúvida? A primeira ele fala assim, quanto vai ser meu salário? Você está demonstrando mais interesse no dinheiro do que no trabalho. A primeira pergunta tem que ser assim, quando eu começo? Estou doido para começar. Mas não, a pessoa pergunta, quanto que é meu salário? Se eu tenho hora extra? Se eu tenho benefício? Ela demonstra mais interesse no salário, no dinheiro, do que no trabalho. E é uma falha nossa. Né? Porque a gente sonha demais, quer empreender demais, quer construir negócio demais, mas quer trabalhar pouco. E aí como é que você mede se a pessoa quer trabalhar ou não quer trabalhar? A igreja é um excelente termômetro. A pessoa é envolvida na igreja, trabalha na igreja, porque na igreja não paga salário, na igreja não ganha status, a igreja não dá nada disso, né? Você trabalha na igreja, você trabalha voluntário, trabalha na igreja, é envolvido em algum ministério, alguma coisa da igreja, essa pessoa gosta de trabalhar. Esse cara pode empreender, ele vai dar certo. Então, humildade para aprender e trabalho. São dicas aí que eu acho que são interessantes, podem dar certo. E eu vou até puxar uma coisa aqui que pode parecer que não tem a ver com o nosso assunto,
Mas tem tudo a ver com o nosso assunto. As moças têm muitas dúvidas, às vezes, será que esse homem é de Deus para mim ou não? Né? Namora um jovem, fica pensando, será que é para eu casar ou não? Tem gente que eu recebo, às vezes, perguntas específicas. Pastor, eu te mandar o nome do meu noivo, entra no Instagram dele, vê se eu tenho que ser para eu casar com ele ou não. Então, deixa essa dica para as moças aí saberem. Começou a namorar um rapaz, olha se ele gosta de trabalhar. Né? Agora, eu ia dar uma outra dica também, porque também é verdade, Fábio, que a gente tem um sonho de empreendedorismo, de ser dono do próprio negócio, de ter o próprio negócio. Mas também é muito legítimo querer crescer em um atual negócio. Também é muito legítimo um jovem que está nos assistindo, olha, eu já trabalho numa indústria, já trabalho numa empresa, já trabalho no escritório e quero crescer nesse lugar. Né? É muito legítimo isso aí. E nesse caso, a dica é se capacite. Porque falta gente boa, falta gente qualificada. Exemplo prático. Você tem 200 amigos. Quantos desses 200 amigos fazem um bom churrasco? Você pode ter o dinheiro para comprar carne, mas falta gente boa para fazer o bom churrasco. Sim. Então, assim, tem que se qualificar. E aí, poxa, nós estamos no século XXI, gente. Tem YouTube, tem Google, tem curso gratuito na internet, tem 1 milhão de livros gratuitos na internet. Se qualificar não é só fazer faculdade, não é só fazer pós-graduação, não é só fazer mestrado, doutorado. Isso também. E se você tiver condição, faça. Agora, também é ler bons livros, ler muitos livros, ouvir boas palestras, aplicar esses ensinamentos na sua vida prática. Isso também é se qualificar. E aí você vai cavar um caminho de crescimento se qualificando. Dicas de ouro, então, do Lucas Gonzalez aqui para vocês. Quando você falou em palestras, ouvir boas palestras, você é um palestrante também. Como que você se classifica, Lucas? Você é um palestrante motivacional? Tem um assunto específico que você trata nas suas palestras? Como que você se classifica? Eu não me considero motivacional, não. Não. Eu comecei a dar palestras quando a Transpes, nossa empresa, ganhou em 2015 a melhor... 2014, 15 e 2016, a melhor do Brasil para se trabalhar. Naquele tempo, surgiram vários convites para mim, para dar palestra, principalmente nas faculdades, para os jovens e tudo mais. Então, comecei a dar palestra ali sobre como que o jovem deve se comportar no mercado de trabalho, dicas para crescer no mercado de trabalho, dicas de entrevista de emprego, dicas de empreendedorismo, e fui dando essas palestras aí. Com o passar do tempo, o conteúdo político foi entrando também. Hoje eu recebo mais convites para falar sobre política do que sobre mercado. Mas gosto muito também de falar sobre mercado e atrelando a política, que hoje eu tenho um pouca visão dos dois e como que a política influencia o mercado e vice-versa. Agora, o que a gente gosta mesmo é de pregar o evangelho. E isso eu faço, seja na palestra de mercado, seja na palestra de política, seja onde estiver, o que está no DNA, está no sangue, é pregar a palavra. Você não consegue criar uma separação assim para você, falando, vou falar de negócio hoje aqui, então não vou falar de Deus, não vou... A gente usa exemplos bíblicos, né? Exemplos de... Também sou muito convidado para dar palestra de liderança, exatamente em função dos prêmios da nossa empresa. Então, o maior líder que existiu, Jesus, né? Não tem comparação. E aí você pega princípios ali da vida prática de Jesus, por exemplo, um princípio que eu gosto muito de Jesus, de liderança. Jesus se movimentava. Jesus não ficou parado só em Jerusalém, nem só em Nazaré, nem só em Cafarnaum. Jesus ia, voltava de novo, ia de novo, e vinha de novo, e voltava de novo, ia ali, ia acolá. Jesus se movimentava. O líder tem que se movimentar. O líder não pode ficar parado. Né? Eu fico aqui no escritório, eu fico aqui na base, eu fico aqui não sei aonde. Não, o líder tem que se movimentar, tem que encontrar as pessoas, tem que ir de encontro às pessoas, de encontro aos problemas, de encontro às realidades. Né? Então você vê os grandes líderes hoje, todos eles se movimentam. Então aí vai no mundo, vai lá e volta cá, né? E vem de novo e volta de novo. Poxa, porque essa é uma característica inerente a um líder realizado, a um líder pleno, um movimento. Né? Não dá para ficar parado, não. Sim. Olha,
É muito forte, né? Você falar que vocês, 2014, 2015, 2016, a melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Né? Não tem como fugir da gente entender que vocês olharam para o trabalhador com olhos humanos. Né? Vocês não olharam o trabalhador somente como uma máquina ali para ser usada para gerar mais recurso. E o problema dele é da porta para fora da empresa, da porta para frente, para dentro ele tem que trabalhar, e encerrou o assunto. Né? É muito nítido que uma empresa que faz isso não teria como ser eleita 3 anos consecutivos como a melhor para trabalhar. Conta um exemplo para a gente, dentro da visão do seu avô, do seu pai, da sua. Que é um exemplo que você pode citar que vocês olharam para o trabalhador com olhos humanos dentro de uma empresa, dentro de um negócio? Olha, isso aí eu vou dar um spoiler, mas fica uma dica para trazer meu pai aqui, né? Com certeza. Porque ele lançou um livro agora, recente, tem menos de um mês, Gestão Humanizada. O livro dele está na internet, nas livrarias. Sandro Gonzalez, meu pai, Gestão Humanizada, que ele conta a história da empresa, conta a história dele na empresa e conta também algumas ferramentas e algumas virtudes que nós aplicamos dentro da Transpes que resultaram nesses prêmios, né? Esse olhar mais humanizado, essa gestão mais humanizada. Tá tudo no livro do meu pai. Não vou entregar assim tão mastigado, não, para trazer ele aqui depois. Não, com certeza. Vai ser uma honra ouvir o pastor Sandro aqui também, falando um pouco com a gente. Agora, olha, os seus desafios, cara, eles não são poucos. Como gestor, como pastor, como empresário, né, como deputado, porque você está em Minas Gerais. E Minas Gerais não é um país, são vários. Né? Nós temos, se eu não me engano, são 853 municípios, se eu não me engano, né? Exato. Em Minas Gerais. Nós temos em Minas, não sei se é o maior ou um dos maiores municípios do Brasil, que é Esmeraldas, por exemplo. Então é terra até mandar parar. É muito lugar para ir, muito lugar para visitar. E são necessidades muito diferentes, né, pastor? Você pega as cidades que fazem divisa com São Paulo, tem diferenças completamente que não são iguais às que... necessidades, quer dizer, que são muito diferentes das que se fazem divisa com a Bahia, por exemplo. Né? Você, como um gestor, e um gestor público agora, você tem algum método, alguma coisa que você aplica, ou você se concentra só numa área para entender essas demandas, para conhecer essa Minas Gerais? Desde que eu fui eleito, eu coloquei o desafio de conhecer melhor o meu estado. Eu acho que isso é um dever de todos aqueles que se incumbem dessa função pública, conhecer melhor o estado que representam. Então, eu já tive o privilégio de conhecer mais de 100 cidades de Minas ao longo desses últimos 3 anos. Poderia ter conhecido mais se não fossem os momentos mais graves de pandemia, que ficamos Sim, claro, mais isolados e fechados. Mas já conheço aí todas as regiões do estado e estou bem convencido de que entendo bem hoje a dinâmica de Minas e os nossos principais desafios. Mas eu costumo dizer, Fábio, que é como se o Brasil fosse um jardim. Imagina um jardim. Por maior que esse jardim seja, de um lado você tem flores muito bonitas, de um outro você não tem nada. De um lado a grama está bonita, de outro lado a grama não está bonita. De um lado o sol bate, do outro não bate tanto sol. A água pinga só de um lado, não pinga do outro. Ou seja, é um jardim que não é uniforme, é um jardim que há diferença entre eles. Né? E você tem que atrair as abelhas. Atrair as abelhas. Porque no longo prazo, elas vão se responsabilizar de melhorar aquele jardim, levando a semente da flor do lado que está florido para o lado que não está florido. Isso eu falo porque às vezes a gente acha que o político ele resolve as coisas. Não resolve. Quem resolve as coisas são as pessoas. Quem resolve as coisas são as famílias. Político nenhum resolve lixo. Eu posso fazer uma lei, fica obrigado, não sei o quê.
Quem resolve são as pessoas. A pessoa que descarta o lixo no lugar certo, né? É a pessoa que para na rua no lugar certo, é a pessoa que se cuida na saúde e aí evita uma fila no caso de atendimento preventivo. Ou seja, nós precisamos voltar a ter um pensamento autorresponsável. A gente delega muito para o Estado. É o Estado que cuida disso, é o Estado que cuida daquilo outro, é o Estado que cuida daquilo outro, é o Estado que cuida daquilo outro. Não é assim. Não é assim. O político não é coronel. O político não é um super-herói. O político não faz mágica. O político tem que permitir só que as abelhas estejam mais próximas do jardim. Esse jardim vai ficar florido. Olha, eu concordo com o que você está falando. E eu não tenho nem prerrogativas para discutir com o homem da sua história e tudo que você conquistou. E eu entendo perfeitamente essa questão. No meu bairro, por exemplo, existe um meme pronto lá que tem uma rua paralela à avenida principal e tem uma placa lá muito grande escrito proibido de jogar lixo e tá cheio de lixo. E parece que o pessoal pegou a rua inteira e só joga lixo onde está a placa, assim, né? Porque com certeza deveria ter sido um ponto que eles tentaram desativar, mas é um costume e tudo mais. Então eu entendo que, né, as pessoas erram nisso aí, pecam nisso aí, de querer esperar exatamente isso. O político não resolver o problema do cara que joga lixo pela janela do carro, por exemplo, essas coisas. Mas também, o pastor, o senhor não acha que falta políticas públicas? Porque eu entendo quando você diz isso aí, mas às vezes o cara toma um refrigerante, alguma coisa na rua, e ele anda na avenida 3, 4 quarteirões e não tem um lixo pra ele jogar aquilo ali. No Japão também não tem lixo para ele jogar, não. Ele guarda e joga no lixo de casa. Mas o senhor não acha que culturas diferentes, diferentes. As aplicações para o nosso país, né, seriam diferentes para outros países? Eu concordo, dessa forma, né? também? Eu concordo contigo. Acho que a gente precisa amadurecer muito a nossa cidadania. Eu acho que isso é um ponto crucial. Independente de ideologia, independente de partido, independente de quem você vota, quem você não vota, se você concorda ou não concorda, nós precisamos amadurecer enquanto cidadãos, né? E o cidadão maduro é aquele que entende o seu grau de responsabilidade em uma sociedade. Esse é o cidadão maduro. É o cidadão que reconhece, olha, eu tenho um grau de responsabilidade. Então, eu não posso jogar lixo na rua, porque senão o bueiro vai entupir. Se o bueiro vai entupir, a minha casa pode não ser prejudicada, mas a casa de alguém pode ser prejudicada. O comércio de alguém pode ser prejudicado. A rua de alguém pode ser prejudicada. Não é? Então, eu vou ter... Eu amadureço mais. Não é? E os políticos têm responsabilidade nisso também, de conscientizar as pessoas. Não é? Não estou dizendo que só os políticos fazem isso, mas também os políticos fazem isso. Mas os professores também podem fazer isso, os pais também podem fazer isso, os líderes podem fazer isso, líderes religiosos podem fazer isso, né? De conscientizar as pessoas a trazerem uma consciência individual maior. E só política pública, não há dúvida que muita coisa pode melhorar no nosso país, né? Se a gente for falar disso aqui, acho que é outro programa, porque a gente tem muito dinheiro e gasta mal muito dinheiro. Então, há uma discrepância muito grande aí. Só você ver as filas nas escolas, filas na saúde, a nossa infraestrutura péssima. Certamente tem muita coisa para fazer melhor no nosso país. Olha, eu tenho certeza que você, como gestor empresário, e que olha com esses olhos também para a política pública, pensa nisso quase que 24 horas, em que maneira de fazer, de melhorar as condições e de trazer uma educação, de mudar a cultura do povo mesmo, nesse sentido, como você deu o exemplo do Japão aí. E obviamente que eu estou só fazendo um contraponto aqui para a gente pensar nesse sentido, mas veja bem, quando você fala de Minas Gerais, você dá esse exemplo do jardim, Minas é desse tamanho, que você... se empenha em conhecer mais as necessidades do seu estado e tudo mais. E você diz assim que uma das coisas importantes para essas mudanças é a família, né? A gente sabe que um homem, na posição que você está, tem que viajar muito. Você deu o próprio exemplo de Jesus que se movimentava. E há uma reclamação, às vezes, muito grande da parte de esposas,
de filhos que hoje são até adultos e são traumatizados porque fala assim, meu pai foi muito ausente, meu pai não ficava em casa. Eu sou criado por um pai que só viajava. Né? Meu pai, ele só viajou. Meu pai, quando eu tinha 6, 7 anos de idade, meu pai ficou 1 ano fora de casa, na selva amazônica, trabalhando. E eu não tenho nenhuma lembrança do meu pai ter sido ausente dentro da minha casa. Muito pelo contrário. Eu sempre tenho a lembrança do meu pai muito presente, mesmo viajando muito. O senhor tem algum método que o senhor usa com os seus filhos, com a sua esposa, para ser um pai que às vezes não está presente fisicamente todos os dias, acompanhando cada passo dos filhinhos? Então, ser um pai que viaja, fisicamente você não está presente, mas você não está ausente na vida da família. Tem um método que o senhor coloca, pastor? Primeiro método é quando estou presente. Acho que a gente passa esse mal hoje, né? Do presente ausente. Eu estou aqui, mas a minha cabeça está em outro lugar, meu coração está em outro lugar. Né? Eu estou aqui, estou com meus filhos, mas estou preocupado com alguma coisa da empresa. Estou aqui, mas estou preocupado com alguma coisa da igreja, da política. Então, eu não estou aqui. Né? As pessoas vão à igreja, por exemplo, e ficam no celular. A igreja. Então, você não está na igreja, você está em outro lugar. Então, o primeiro método é, quando eu estou com eles, eu estou com eles. Então, não tem telefone, não tem outros assuntos, não tem outras conversas. Claro que, eventualmente, surge uma urgência ou outra, claro. E acaba precisando ter que resolver. Aliás, recentemente teve uma situação dessa. Fui passear com eles e tal, acabei entrando num telefonema, o telefonema virou uma reunião e daqui a pouco acabou com parte da tarde. Isso acontece de vez em quando, mas quando estou com eles, falando a língua deles, né? Conversando com eles. E quando eu falo meus filhos, minha esposa, minha família. Agora, estando ausente, a gente sempre conversa todo dia, né? Faz uma vídeo, isso a tecnologia ajuda, né? Conversa por vídeo, ele que seja rapidinho para dar boa noite, fazer uma oração. Isso a tecnologia ajuda muito. Não, mas eu acho que essa dica sua aí foi a mais importante de todas, que é quando você está presente, você está presente. Né? De coração mesmo, que a sua alma esteja dentro da sua casa ali, se conectando à sua família. Olha, eu acho só uma pena dessa entrevista, que eu achei que ia ter mais bate-boca, que a gente ia brigar, falar que a gente discorda de uma coisa do outro, mas, cara, você realmente é tudo aquilo que você demonstra nas redes sociais, que demonstra na igreja, uma pessoa querida, não só carismática, tá cheio de pessoas carismáticas aí que não são boas, né? Você é uma pessoa de um bom coração, eu sou testemunha de que você e sua família vivem o evangelho, e é uma honra, cara, te conhecer pessoalmente, né, ao longo desses anos, ter você aqui no programa. A sua entrevista, para mim, e eu tenho certeza que para muitas pessoas que estão em casa também, foi uma aula. A honra é minha estar aqui no Pode Crer, né? Com você, um amigo, você, sua família também, que a gente admira muito, já caminha junto há tanto tempo. Então, que honra estar aqui no Pode Crer. Obrigado pelo convite. E eu que agradeço. E vou deixar você ir embora com um dever de casa, tá? Você vai marcar agora o dia para o seu pai vir aqui e poder contar a história dele para a gente também. Combinado. Obrigado. Meu amigo, meu pastor, que Deus te abençoe. Amém. Seja muito bem-vindo sempre e muito bem-sucedido em cada passo, em cada decisão sua aí para o nosso estado. Obrigado. Fica o convite para nos visitar lá na Lagoinha Vila da Serra, para quem quiser, e acompanhar também nas redes sociais o nosso trabalho, Lucas V. Gonzalez. Obrigado. Olha aí, vai ficar o Instagram, então, do pastor, deputado Lucas V. Gonzalez aqui na tela. Faz uma visita para ele lá na nossa Lagoinha, Vila da Serra. E que Deus te abençoe. Muito obrigado por você ter estado aqui comigo, ter aprendido um pouco também com esse programa. E não sai daí não, porque aqui na Rede Super tem muito mais.